Olá, minhas amadas! Hoje vamos começar a conversar, né, sobre Marcos, o evangelista Marcos. E vamos ler, né, e comentar, trazer aí para a nossa prática de vida o capítulo 1 e o capítulo 2. Bora lá? Olá, amadas. Vamos começar então a conversar sobre Marcos. No meu caderno aqui na parte do devocional, eu vou continuar escrevendo na sequência aqui, né? Acabou Mateus 28, acabou, né? Mateus, eu vou começar Marcos aqui mesmo, no caderno, na sequência. Mas antes da gente ir para a sequência aqui, eu até peguei o meu planner /caderno que eu chamo de Warbinder, caderno de guerra, que foi usado ano passado para pegar essa imagem que eu lembrei que eu tinha impresso. Eu posso mandar novamente para vocês, todas vocês receberam, mas eu posso mandar de novo. Que é por onde a gente vai basear o nosso estudo de todo o projeto Meu Momento. Então, a gente vai ler ele, né, com as histórias de forma cronológica, né, o Novo Testamento, e também com os mais... vai ter as histórias em ordem cronológica. Então, foi contada em Mateus, foi contada a história de toda ali de Jesus, né, desde a chegada, tudo que ele ensinou até a crucificação. Aí depois, na sequência, depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, vem Atos dos Apóstolos, que foi escrito em paralelo com esses outros, entende? Então, a gente vai ler pela história, a cronologia da história, e também os que, em paralelo com os que foram escritos ao mesmo tempo, né? Então, nós começamos com Mateus, terminamos. A folhinha eu vou imprimir novamente e deixar com os furinhos para ir pintando, né? O que a gente vai estudando. Por mais que seja só um, eu acho que vai ficar legal, né? E começamos então agora com Marcos, que na sequência foi escrito ao mesmo tempo. Então, como ele foi escrito ao mesmo tempo e conta praticamente as mesmas histórias, ele vai relatar a mesma coisa, tá? O evangelista Marcos vai praticamente relatar a mesma coisa que a gente estudou em Mateus, mas claro que com uma linguagem abordada diferente, tá? Aqui, enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou botar a minha folha aqui nas orações, tá bom? Então, assim, o fato de Marcos trazer praticamente as mesmas histórias, né, de Jesus. Então, quando tiver algo que a gente já estudou, eu não vou me ater, assim, muito na mesma explicação novamente, sabe? Eita, esse aqui ficou grande, né, gente? Eita. Eu vou deixar o calendário porque eu uso ele. E vou cortar a palavra de oração lá em cima. Aí eu boto embaixo ou do lado, né? Tá, continuando. A proposta, então, é a gente se ater mais aos versículos que a gente possa extrair ensinamentos importantes, né? E também se ater a estes versículos de forma a gente trazer para a prática, para a nossa vida. E o que for mais de contexto histórico e o que for mais que a gente já estudou e já conversou, então a gente dá uma passada, claro, para quem ainda não viu, né? Ver a forma como a gente aborda, mas é uma passada mais, digamos assim, rápida, né? Sem ficar repetindo, assim, profundamente o que a gente já estudou, digamos assim. Tá bom? Combinamos assim?
Aí a gente vai ler, né, tudo igual, vai fazer referência ao que a gente já estudou, e eu só vou fazer alguns comentários, se for algo que a gente já estudou, né? A gente só vai fazer alguns comentários mais gerais daquele assunto, né, sem ser algo muito profundo. Acho que essa é a proposta. Vamos ver como vai funcionar, porque até então o projeto Meu Momento já vai fazer 1 ano, mas até então a gente nunca tinha trocado, né, de evangelista. Nós estávamos em Mateus até então, né? Então, vamos ver como ficam as próximas aulas, as próximas explanações, e vocês vão me contando se estão satisfeitas assim, combinado? Então, deixa eu só pegar aqui Evangelho de Marcos, capítulo 1. Onde é que nós estávamos? Por aqui. Opa! Aqui, Marcos, capítulo 1. Vamos ler aí de versículo de 1 a 13, né? Onde a gente fala de João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sim, Marcos que disse isso na escrita dele, que aqui começou, né, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Gostei desse primeiro versículo. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós, do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Espírito Santo tem traduções escritas, né? Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, lá em Mateus capítulo 11, a gente viu o mesmo assunto praticamente. Só tem palavras diferentes da que Marcos usava a forma de escrever. E ainda por cima nós temos traduções de Bíblias diferentes. Por exemplo, eu estou com essa que é da Anote, tem cada Bíblia tem um tradutor diferente e acaba usando palavras diferentes, mas a gente não pode deixar de tirar das frases os ensinamentos que a gente possa usar na nossa vida. Esse é o objetivo da nossa leitura bíblica, do nosso estudo, do nosso momento, né, de estudo. Não adianta a gente só ler, né? Ali, beleza? Tchau, gente, até semana que vem. Não adianta a gente só fazer isso. Beleza. Do que eu extraio dessa história de João Batista? O que eu levo para a nossa vida, né? Então, é isso que a gente vai pensar agora, né? A gente sempre pensou isso lá no Evangelho de Mateus. Mas agora, um pouco mais focado, visto que muitas das histórias são as mesmas. Lá em Mateus conta a história da morte de João Batista. Não sei se para frente vai ter, mas aqui em Marcos, João Batista acaba aqui, aí no versículo 13, né? Fiz um chimarrão enquanto eu estou conversando com vocês. Então, vamos lá. João Batista, então, era um último profeta que apareceu no Velho Testamento. Então, ele era um profeta. Então, ele veio batizar, né, em nome de Deus, né, com a água.
Ele realmente veio e preparou o caminho, porque quando Jesus chegou, as pessoas já estavam, algumas, claro, né, mais adeptas ao que João Batista falava, que era sobre o arrepender-se dos pecados e se tornar pessoa nova, renovar-se, né, ter uma renovação. Então, o batismo ali, que ele fazia nas águas, era para renovar o espírito, para a pessoa escolher, né, a partir de agora eu vou me renovar, vou me tornar uma pessoa melhor, né, vou mudar o meu caminho, as minhas atitudes. Então, João Batista realmente veio, né, e fez aí um ótimo trabalho antes de Jesus. Jesus chegou, foi batizado por ele e também batizou o próprio João Batista ali nas águas, né? Assim, a gente tem que pensar que cada instituição religiosa da gente, cada uma delas tem o seu batizado, né? Digamos assim, tem regras. Essas regras de batizado, essas cerimônias, essa palavra, cerimônia. As cerimônias dos batizados, cada uma das igrejas, né, das instituições religiosas, tem a sua cerimônia, a sua regra de quando que é feita. Alguns fazem quando a criança nasce, para apresentar a criança a Deus, outras fazem quando a pessoa é mais adulta, daí a pessoa escolhe, né, se quer ser batizada ou não. Batismo é renovação, é apresentação a Deus, né? E aí uma instituição vai dizer que se os pais não apresentam a criança recém-nascida, ela não é protegida por Deus, o que eu não concordo, né? Porque Deus lá no céu não está nem sabendo se eu estou aqui fazendo cerimônia ou não. Ele quer saber se a gente ama ao próximo, se a gente ama o meu próximo mais próximo, o pai daquela minha criança, a mãe daquela minha criança. Deus quer saber se eu respeito a minha criança, o meu filho, né, meu esposo, minha esposa. Então, assim, não estou dizendo, né, que é para você abandonar o batizado da sua instituição religiosa, jamais, tá? Eu entendo o valor, né, que tem. Vou botar aqui, já que aqui já está escrito maio mesmo. Eu entendo o valor que tem os batizados, e vou contar para vocês. Eu fiz um batizado para Ana Júlia. Eu mesma fiz um batizado para Ana Júlia. Vou explicar para vocês o porquê daqui a pouquinho. Mas então, não é para a gente sair aqui se atacando quem faz quando é criança, ataca quem faz quando é adulto, e aí a gente vai ficar discutindo. Não, a gente vai respeitar. Cada uma da nossa instituição religiosa faz de um jeito, e tudo bem. O que importa? Importa é se eu, a mãe daquela criança, a avó daquela criança, se eu dou exemplo, né? Se eu estou ao lado daquela criança, se eu ensino, ajudo, né? Se eu estou condizente com o meu próprio batizado, né? Eu fui batizada, e será que eu estou vivendo em condizente, né, com aquilo, com o meu batizado? Né? Se o meu batizado quer dizer que eu me renovei, né? Eu me renovei, eu não sou mais aquela... Eu fui apresentada a Deus, eu sou uma pessoa que agora tem compromissos, né, com Deus. E aí, então, se eu estou assim, eu preciso também, né, fazer jus ao meu batizado, né? Então, no final das contas, né, não importa, na minha opinião, se eu cumpro tradições, normas, cerimônias de cada instituição. Importa se eu estou sendo para aquela criança, para aquele adulto,
um exemplo, ou se eu escolhi ser batizado, dependendo, né, da instituição, se eu estou fazendo jus àquele batismo, eu estou renovada interiormente, eu me tornei uma pessoa melhor, eu coloco em prática os ensinamentos de Jesus, porque, gente, não adianta de nada ter de nada mesmo, tá, gente? Não adianta a gente ter uma cerimônia, tá? Se na prática a gente não faz nada de diferente, a gente continua sendo aquela pessoa egoísta, a gente continua sendo pessoa mesquinha, desonesta, que se puder puxar o tapete de alguém, puxa. Então não adianta de nada a gente escolher ser batizado ou ter sido batizado quando criança, se a gente não põe em prática os ensinamentos de Jesus. Agora, sim, todo tipo de cerimônia, a gente ontem mesmo estava vendo aqui em casa a cerimônia do meu casamento com o Eduardo, com o Dudu. Por falar nisso, tem um vídeo no meu canal que eu mostro o meu planner da noiva e todo o meu álbum de casamento e as histórias engraçadas. Quem não viu, se quiser ver, acho que é legal, vale a pena, tá bom, gente? Mas continuando. Continuando. A gente viu o nosso vídeo de casamento, né? Então, o casamento é uma cerimônia bacana, né? Só que só a cerimônia não vale de nada se na prática eu traio, minto, né? Engano e por aí vai. Então, o que acontece? A cerimônia do batismo é maravilhosa. Quando ela é feita com verdade, com amor de verdade, né? Quando a gente quer mudar de verdade, ou quer que os nossos filhos realmente sejam apresentados a Deus de verdade, né? E a gente faz a nossa parte na prática de viver a palavra de Deus na nossa vida. Agora, se for só para fazer a cerimônia, para todo mundo ver e na prática a gente não usou, não serviu para a gente se tornar uma pessoa melhor, aí também não vale de nada a cerimônia. Vocês entendem isso? Independente da religião de vocês. É assim que funciona. Então, Jesus se permitiu ser batizado por João Batista apenas para não chegar desobedecendo as regras da época ali, não digo nem regras, cerimônias que estavam sendo feitas, né? Ele quis, então, fazer o que João Batista estava fazendo a todos, né? Que estavam querendo seguir a Deus. E, então, ele simplesmente falou, me batiza também. Mas, né? Nem precisava, no caso, porque se fosse o caso da cerimônia, não era nem necessário, porque ele já era, né, o Filho de Deus, já vivia na prática o amor de verdade. E aí, então, a gente acaba percebendo que, no fim das contas, não adianta nada a gente ser batizado se a gente não faz, não anda, né, com Jesus, com Deus na prática, no dia a dia. Então, eu queria explicar rapidinho o exemplo da Ana Júlia. Eu sei que vocês que já fizeram o meu momento ano passado, eu contei essa história, mas eu vou contar rapidinho, bem rapidinho novamente. Na família, então, nós temos evangélicos, espíritas, católicos e até aquele dia do sábado lá, meu Deus, me fugiu o nome, gente. Eu já vou me lembrar o nome. Nós temos diversas religiões na minha família e na do Eduardo. E na religião que a gente professa, que a gente vai lá na minha instituição religiosa, não existe cerimônias nenhuma. Então, eu não tenho uma cerimônia nem de casamento, nem de batizado. Né? A escolha é na prática mesmo. Não existe cerimônia na instituição religiosa que eu vou. Porém, os meus pais ficavam muito nervosos porque eu não tinha apresentado a minha filhinha para Deus. E por aí vai, né? Então fica aquela coisa. Então, até para a gente respeitar também, né, os idosos, as outras pessoas, né? Tentar fazer ali um equilíbrio, né, entre os familiares e tal, para poder ninguém ficar triste, digamos assim.
Então, a gente fez um batizado em casa. Como é que foi isso? Eu chamei todo mundo lá para casa, fiz uma festa, fiz uma decoraçãozinha lá com balões e flores de papel, fiz um bolo, né, um lanche, um bolo. Chamei as famílias todas, os avós, os padrinhos, tios e tias, todo mundo que pôde ir no dia. E o que a gente fez? Fizemos um Pai Nosso, todos juntos, né? A oração cristã, que todo mundo que é cristão entende que Jesus que ensinou o Pai Nosso. E ali fizemos todos nós fizemos, caiu aqui o meu pratinho, fizemos uma oração para a Ana Júlia, abençoando-a. Estendemos a mão para ela, né? Bebezinha ainda, e fizemos o Pai Nosso, fizemos uma fala cristã. Na época, um professor meu da minha instituição aceitou fazer essa oração, né? Puxar a oração, porque eu não queria eu puxar, né? Eu era a mãe, no caso, eu precisava que alguém fosse, por exemplo, como se fosse a pessoa ali que está como um padre, né? Como um pastor ali, precisava de alguém nessa posição. Mas, na verdade, não precisava, porque o que importa é o que tem em nosso coração, né? E aí a gente fez, tem fotos, todo mundo ficou feliz, né? E a Ana Júlia segue sendo muito amada e muito cuidada por Deus, independente se teve cerimônias oficiais em instituições religiosas ou não. Vocês entendem isso? Mas eu não estou falando isso para dizer para vocês não fazerem, tá? Pelo amor de Deus, eu estou explicando o que eu fiz para poder, então, meio que fiz uma cerimônia em casa, mas na verdade foi uma oração, né? Que a gente chamou de batizado. E do fundo do nosso coração, todos que estávamos ali, oramos pela Ana Júlia e a apresentamos a Deus. Foi muito legal. Então, assim, né, gente? Agora, claro, ela vai crescer, ela vai escolher o que ela vai fazer desse batizado dela, dessa apresentação a Deus que nós fizemos dela, né? É uma coisa muito dela. Mas vamos continuar. Do 14 de Marcos ao 20. Depois que João foi preso, é quando ele começou a chamar os primeiros discípulos. Nós vamos ter isso lá em Mateus 4. A gente viu em Mateus 4, o ano passado. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Eu esqueci de dizer antes que aqui tem só um versículo em cima que Jesus ficou 40 dias tentado por Satanás, né? A tentação que Jesus passou lá, a gente, na verdade, passa todos os dias aqui nesse mundo, né? Através da humanidade como um todo, né? Nós temos tentações de traições, tentação de mentir por algum motivo, para ter alguma vantagem, né? Para ganhar algo, né? Que a gente acha que precisa, algo... Meu Deus, quase que eu derrubei de novo. Vou puxar mais para cá. E aí, então, nós somos tentados todo santo dia, né, da nossa vida. Jesus, lá na época, conseguiu passar os 40 dias concentrado e não caiu a tentação. E a gente? A gente cai na tentação, seja de um alimento que faz mal para o nosso corpo, para a nossa saúde, seja de uma bebida que faz mal para a nossa saúde, seja de um remédio que não está adequado, ou que precisa do remédio e não toma ele direito. Gente, a gente faz coisas erradas todo santo dia. É um julgamento que a gente faz errado. A gente cai na tentação de se achar melhor que os outros. Todo dia a gente faz uma dessas, né? Então,
para ver como é que tem que vigiar, né? Mas, feito esse adendo, vamos falar dos pescadores de homens, né? Jesus convidou, então, os 4 primeiros ali apóstolos, que eram pescadores, e disse que eles seriam pescadores de homens. Jesus chama a gente todo santo dia. Muito tempo. Chama a gente para o trabalho, chama a gente para se tornar uma pessoa melhor, chama a gente para ajudar o nosso próximo mais próximo, o nosso familiar. Chama a gente para ajudar as pessoas, orar pelas pessoas, né? E aí, se a gente está fazendo, eu acho que muitos de nós não conseguimos atender os chamados. Claro que a gente entende, né, que tem problemas, né? Tem coisas do dia a dia, né? Trabalho, família, saúde, muita coisa que envolve, né? Mas será que a gente percebe que Jesus está chamando a gente todo santo dia e a gente praticamente finge que não vê? Oh, meu Deus, chega a dar até uma tristeza. Se a gente for pensar mesmo assim, né, a fundo, o quantas oportunidades de trabalharmos com Jesus a gente perde todo dia. Mas, então Jesus chamando ali os discípulos, eu só posso dizer uma coisa para vocês. Vocês também foram chamadas quando tiveram vontade de se organizar aqui com a gente no projeto Meu Momento, por exemplo. Ou quando dá vontade de ir na nossa instituição religiosa, ou quando dá vontade de fazer uma viagem, ir até um lugar santo, alguma coisa assim, né? Ou até a natureza, né? Porque Deus está na natureza. Então eu não preciso estar num templo de pedra, né? Eu posso estar na natureza e estar junto com Deus. O reino de Deus está no nosso coração, então eu posso me concentrar um dia e perceber que Deus está nos chamando, Jesus está nos chamando para caminhar com Ele. É isso que a gente precisa tirar, eu acho, dessa passagem, né? Para trazer para a vida, né? Será que nós estamos escutando Jesus nos chamando? Será que a gente pode ser pescadores de homens? Talvez não, né? Como os discípulos da época, mas os nossos filhos, nossa responsabilidade, a gente está pescando eles para Jesus, está trazendo eles com os ensinamentos e os exemplos necessários. As pessoas mais próximas também, né? Filhos, netos, sobrinhos, alunos, né? Tudo que envolve outras pessoas, os próximos mais próximos, né? Estamos fazendo a nossa parte, eu acho que é isso que a gente precisa trazer quando lê essa parte. Bom, continuando, é quando Jesus começa a expulsar, né, demônios e tal. Deixa eu ver. Vai do 21 até o 33. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir, sem que tu és o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem?" As notícias a seu respeito espalharam rapidamente por toda a Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele,
Aproximou-se dela, tomou-a pela mão, ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Até 34, né, gente? Bom, a gente não entra no âmbito da verdade ou da mentira, ou umas discussões infundadas, se a gente acredita ou não que existe espírito do mal que entra na outra pessoa e que pode ser excomungado. Depende da religião, depende de tudo, muita coisa, esse tipo de conversa. Então a gente não vai entrar nesse tipo de discussão aqui, né? Se era verdade que Jesus expulsava os demônios, né? Mas assim, a maioria das religiões cristãs entendem, né, que isso existe, né? E fazem nessas várias, como que chamam? Esse tipo de sessões, né? Dependendo da religião, tem sempre um local, um dia exato, onde a pessoa pode ser atendida e ajudada nesse inteirinho. Mas assim, eu acho que o que nós temos que trazer? A questão do ensino com autoridade. Jesus, ele falava assim de uma forma firme, cativante, com palavras que se faziam entender, né? Com lógica, né? E diferente do que os sacerdotes da época, né? E por isso que Jesus, percebendo a necessidade, começou a falar por parábolas, né? Ele falava por parábolas por causa da necessidade do povo da época. Era o que tinha, né, para o momento. E assim, nós, hoje, nós temos a nossa autoridade com relação ao que nós somos, a nós sermos cristãos, porque eu não digo nem para dar aula, né, nem para falar ou fazer palestras, tipo eu falo, né, de ser cristão, mas até na nossa posição diária, quando vem um amiguinho chamar a gente de Santinha do Pau Oco, quando vem alguém encher a nossa paciência porque a gente deixou de fazer isso ou aquilo por causa dos nossos compromissos com Deus, né? Porque assim, muita gente não está no momento deles de enxergarem a Deus, a gente tem que, né, respeitar, apesar de querer que todo mundo esteja ali conosco, né? Tipo assim, como a gente ia gostar de ter pessoas que a gente ama participando desse momento junto conosco, mas não é assim. Às vezes não é o momento de cada uma delas, é uma escolha, na verdade, né? O momento somos nós que escolhemos. E aí não é, a pessoa não escolheu o momento dela ainda. E a gente vai brigar por causa disso? Não, então tem vezes que a gente precisa ter autoridade, a nossa autoridade cristã. A gente tem que ser firme nas nossas atitudes, nas nossas falas, né? Firme com os ensinamentos de Jesus na prática, né? E na história ele conta das curas, né, que Jesus fez, milagres realmente de Jesus, e que muitas vezes, não aqui nesse texto, mas em Mateus a gente lê muitas vezes ele falando que a tua fé te curou. Ele só curou as pessoas que realmente tinham fé, por causa do merecimento delas e desse tipo de questão de acreditar mesmo em Jesus e de querer realmente aquela ajuda. E aí a gente pode e deve sim procurar nossas curas de doenças. Temos que cuidar, a gente conversou sobre isso um tempo atrás, né? Como é que Deus vai me ajudar se eu não vou tomar o meu medicamento? Como é que eu vou curar de uma doença se eu não vou no médico? Então, Deus ajuda, né? Quem se ajuda, então a gente vai atrás da nossa cura e dependendo do merecimento e da história que Deus está esperando para a nossa vida, aí nós vamos ser ajudados, né?
A cura existe desde que a gente mesmo acredite nela. Continuando, continua nessa parte de cura, que é quando Jesus cura um leproso. Deixa eu pegar aqui. É do 34. Pulei aqui, mas é que aqui era para ter lido até o final, ó, 35 e 36. Eu só vou ler, que é tipo uma história só. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. É o contexto histórico, né? Aí continuando então, a parte da cura do leproso, né? Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado, curado, né? Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Jesus, em pessoa, pediu para o leproso que foi curado não ficar espalhando isso, e sim ir lá na sinagoga mostrar aos sacerdotes da época o que tinha acontecido. E o ser humano, né? O ser humano leproso que foi curado fez o quê? Ao contrário, saiu falando para todo mundo. E a gente fala para todo mundo, de todo mundo até hoje. A gente julga o tempo inteiro. A gente fala o tempo inteiro. A gente não sabe fechar essa boca. Um pouco que seja. Quando vê, a gente já está falando, né? Como a gente precisa pensar, né? E aí também tem aquela questão que é difícil do não contar isso a ninguém quando alguém ajuda, né? Beleza, eu fiz aqui um trabalho voluntário. Não conta isso para ninguém. Então o bem nunca vai aparecer, porque a gente nunca vai mostrar. Então não é isso que Jesus quis dizer aqui, né? Ele quis dizer justamente para não contar a ninguém com vistas a se fazer, né, de melhor ou algo assim, né, de querer aplausos aqui deste mundo. E sim, né, ajudar com bastante amor e se mostrar sem objetivar palmas deste mundo, né? Se mostrar, deve mostrar, mas sempre com o objetivo de convidar mais pessoas para a obra de Deus. Então, se eu vou mostrar um trabalho voluntário que eu fiz, eu vou ter que me policiar, né, para mostrar que eu fiz o trabalho, convidando mais gente a fazer. Não para eu me achar melhor do que os outros, não para eu receber aplausos nesta terra, porque se a gente receber aplausos por um bem que a gente fez, aqui mesmo fica, né, o nosso... A gente já foi pago, digamos assim, pelo bem que a gente fez aqui neste mundo mesmo. O pagamento foi os aplausos. E quando chega lá no céu, né, vão conversar com a gente, tá, e aí? Você ficava ajudando as pessoas, mas só para se achar melhor do que os outros, para que todos ficassem te admirando, só para inflar o seu ego e não por amor. Então não vale, né, gente? E como é difícil isso, né? Por isso que ele fala, né, que
que a mão esquerda não deve ver o que a mão direita deu. Mais ou menos nesse sentido a fala de Jesus. E essa parte da cura do leproso, né? Que ele não escutou Jesus quando Jesus disse para não contar a ninguém, né? E que era justamente para ele ir até os sacerdotes e servir de testemunho, ele não foi servir de testemunho para Jesus, né? Complicado. Vamos para... Deixa eu ver, cadê minhas anotações? Vamos para Marcos capítulo 2, que eu acho que ainda estamos com um tempinho aí de aula, de explanação, né? Capítulo 2 é de 1 a 12, que fala da cura do paralítico. A gente estudou isso em Mateus 9, viu, gente? Se vocês quiserem comparar. Poucos dias depois, Jesus entrando novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Até o 12 é isso? 12, isso. É engraçado que tudo que tem ensinamento, né, de Jesus, nada é fácil, né? Então, a pessoa estava ali paralítica, quem sabe lá Deus quanto tempo, e Jesus só disse assim, ó, levanta e anda. Não foi Jesus que pegou ele na mão e levantou ele, puxou ele e salvou, né? Ele disse para a pessoa mesmo se levantar. Isso tem a ver com atitude, né? Com ação. E será que a gente se levanta e anda diante da vida? O quanto que a gente não fica deitado lá naquela maca, reclamando, mendigando atenção, achando que é desventurado da vida, quando na verdade a gente só precisava levantar e andar. Eu acho isso uma questão importante para a gente pensar, comparando com a nossa própria vida, né? E o que eu acho bacana também é que Jesus deu valor, inclusive, na fé dos amigos. Que eu falei antes, né? Que ele dizia muito, tua fé te salvou, quando alguém ia até ele pedir cura, pedir apoio. E, na verdade, aqui nesse caso, ele deu atenção à fé dos amigos. Então, o quanto é importante a gente orar de verdade, com o coração limpo, por aquela pessoa que é amiga da gente, que está precisando de qualquer coisa, ou até só para agradecer pela alegria dessa pessoa, pela vida dessa pessoa. A fé que nós temos vai lá e alcança essa pessoa, né? E assim, né? Jesus, então, disse ali que ele era, sim, capaz de perdoar os pecados. E aí eu falo o seguinte, nós também temos os nossos pecados perdoados, desde que a gente perdoe. Tá lá no Pai Nosso, né? Tá lá no Pai Nosso dizendo isso. Né? Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? E nós estamos perdoando a quem nos tem ofendido? Ou será que não? Né? Muitas vezes a gente não
Eu vou botar aqui na lateral esses dois, ó. A gente não está perdoando de verdade, não está agindo, né, corretamente, não está trabalhando dentro de nós o perdão. Então, como que a gente vai querer pedir o perdão de Deus se a gente não está fazendo a nossa parte, né? É a gente que precisa perdoar o outro, né? E assim nós seremos perdoados. Então, deixa eu ver. Vocês viram o arquivo? Eita, derrubei tudo. O arquivo dessa semana tá muito bonito, desse mês, né? Tá muito lindo. Tem flores, tem mães e filhos, tem casamentos. Acho que eu vou botar uns casamentinhos aqui. Nada muito grande, que eu escrevo bastante aqui na minha página da gratidão. Então, nós precisamos, quando falamos dessas curas também, né, dos paralíticos, é que Deus perdoou, então, o que ele tinha dentro dele de pesado, né, que eu deixava ali preso e não conseguia caminhar. Então, isso foi retirado com o perdão dos pecados que Jesus ofereceu e assim ele caminhou, né? A gente pode, inclusive, pensar dessa forma, né? Será que a gente, no dia a dia, está fazendo realmente o nosso papel de perdoar os outros? Ou será que a gente só quer que as pessoas nos perdoem e a gente não está fazendo a nossa parte? Temos que pensar sobre isso, hein? Então, continuando, Marcos capítulo 2, de 13 a 17. É aquela história que Jesus comeu com os publicanos. É de 13 a 17. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, essa parte de Marcos, capítulo 2, de 13 a 17, a gente tem também lá em Mateus, capítulo 9, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha. De qualquer forma, a história é bem parecida, né? Vou servir chimarrão enquanto falo, né? Onde Deus fala, né? Não são os sãos, Deus, ó. Jesus fala, não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. E é verdade. Se a pessoa já é evoluída, já consegue viver o bem na prática, já faz tudo de maravilhoso, inclusive, se a pessoa já é isso mesmo, ela já ajuda os outros, certo? Então, além de a pessoa ser uma bênção para ela mesma, ela ainda ajuda os outros. Então, nesse ponto, Jesus vai lá e vai usar a sua energia para ajudar as pessoas que são os pecadores, que são os que precisam de ajuda, né? Então, ele veio chamar os pecadores para se tornarem pessoas melhores. Os justos já são justos, já estão lá no reino de Deus, já estão com o pezinho lá perto de Deus, né? Então, Jesus realmente veio para os pecadores, né? E aí, aqui também tem, né, o Levi que foi convidado por Jesus, né? Jesus passou, olhou para ele e falou, me segue. E ele simplesmente seguiu. E eu acho interessante que a gente tem convites de Jesus para segui-lo desde sempre. E quantas vezes a gente finge que não vê?
a gente finge que não vê quando tem uma oportunidade de ajudar alguém. Que lembra que a gente viu em Mateus que quando a gente faz algo para ajudar um destes pequeninos, qualquer pessoa, né? É a mim que o fizestes. Então a gente tem oportunidade de fazer o bem, de ajudar alguém, de dizer nem que seja uma palavra ou de emprestar nem que seja o ouvido. A gente tem esse tipo de coisa todos os dias, todos os momentos, e para estar próximo de Jesus, para atender o chamado dele, que ele fez lá para os discípulos, mas que também chega aqui em nós, né? E aí eu pergunto assim, a gente escuta? A gente percebe esse chamado? A gente faz algo de diferente ou de esforço para poder realmente fazer a diferença? A gente ensina os que estão nos enxergando ou mostra com exemplos como é que faz, né? Então, assim, realmente não é fácil, né, seguir Jesus, né, na caminhada, mas a gente tem que pensar também nessa questão de que a caminhada pode ser longa, mas com Jesus o fardo é mais leve também. Bom, vamos deixar o restante de Marcos, 2 para a próxima, né? E vamos conversar rapidinho, então, sobre as nossas atividades práticas dessa semana. Eu entendo que a gente precisa, como primeira atividade, escolher o nosso batizado diariamente. O que eu quero dizer com isso, gente? É que ser batizado ou não, como a gente estava conversando, né? Não muda nada se a pessoa não mudar. Se a pessoa não faz daquilo uma renovação espiritual, né? Então, essa semana vamos pensar sobre isso todo dia e verificar, né? Se a gente está, né? Realmente escolhendo ser batizado todo dia, e se não está, passar a fazer isso diariamente. Escolher ser batizado. Segunda atividade, quero falar daquela de ensinar com autoridade. Ah, mas se eu não ensino nada, eu não tenho filho, ou meus filhos estão grandes, mas aí tem neto, ah, mas não tenho neto, tem aluno, ah, não tenho aluno. Você conhece pessoas, qualquer pessoa, que assim, quando a gente age na prática, conforme Jesus nos ensinou, a gente ali também já está ensinando outras pessoas que veem em nós a nossa mudança, né? Então a gente precisa não ter vergonha, né? De Deus. Então vamos ensinar também nós com autoridade diante, né, das outras pessoas. Claro, cada um adapta, né, para sua, quem tem filhos, netos, quem tem alunos e quem é só uma pessoa que influencia. Todos nós influenciamos alguém que está à nossa volta. A gente está fazendo na prática direitinho, digamos assim. E também vou dar um exemplo para vocês. Eu, Ana Júlia e Eduardo, há meses, muitos meses, fazemos uma oração todas as manhãs, quando a gente sai de carro. A gente sai de carro para levar ela para a escola e faz uma oração todas as manhãs. Daí, essa semana que passou, a gente deu carona para a funcionária, para a moça que trabalha aqui em casa. E aí, quando a gente estava dentro do carro, o que a gente fez? A gente explicou para ela que a gente faz oração, né? E pedimos licença, se ela quisesse participar conosco, que ela poderia participar, mas se ela não quisesse, não tinha problema. E a gente pediu licença, então, para fazer a oração. Sem vergonha, eu não posso ter vergonha de
ensinar com autoridade, de mostrar nas atitudes no dia a dia. Eu não posso ter vergonha da minha fé, não posso ter vergonha de Jesus. Então é isso que a gente vai trabalhar, essa nossa autoridade cristã que a gente tem aprendido aí na prática. E a terceira atividade não tinha como não ser outra, né, a não ser novamente trabalhar o perdão, tá bom? Rancores, dificuldades, julgamentos, vamos trabalhar essa semana o perdão em nós, perdão de nós mesmos, para nós mesmos também, porque a gente precisa se perdoar, a gente também erra, né? Temos aí as nossas dificuldades no dia a dia, então vamos também perdoar a nós mesmos, combinado? Esse vídeo já vai sair, talvez as anotações não tão rapidamente, mas eu até gravei o vídeo com menos qualidade para poder renderizar mais rápido, tá bom, gente? Que Deus abençoe os nossos propósitos, que possamos estar juntos aí na próxima semana novamente. Peço que perdoem essa vossa explanadora de assuntos aqui, que novamente se atrasou. Eu espero com fé que agora eu vou conseguir organizar melhor, tá bom, gente? Deus abençoe a cada um de vocês. Grande beijo e até a próxima aula.